esperando vocês. Eu moro com o Vitor e com o Cláudio. E daí eles eram amigos, né? Até então ele vinha aqui, passeava aqui em casa, mas ia para casa. Daí um dia de madrugada ele chegou aqui, tudo cheio de sangue. Só que daí ele chegou direto no quarto do Cláudio. Daí o Cláudio chegou lá na minha cama, eu estava deitada. Daí ele chegou lá na minha cama e disse: Mãe, o Vitor tá tudo sanguentado. O tio dele bateu nele, porque por ele ser o que ele é. Daí eu peguei e falei pra ele: Não, filho, aonde come um, come dois. Então diga pra ele vir pra cá e trazer as roupas dele e ficar aqui. E daí a minha filha tinha acabado recém-casado, daí tava sobrando um quarto. Daí eu peguei e dei pra ele o quarto. Eu disse: Não, você vai dormir lá. E daí ele ficou. Saiu Dona Maria, seu filho ficou no mundo. Bafo aqui é louco, nós sai para lutar. Qual é o meu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. No final de semana, meu amor, é uma loucura. É festa, é putaria, é arte, é cultura. Não venha com suas regras tentar me definir. Quer colar comigo, comece a se desconstruir. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. A cebola não uso cebola na comida. Devagar. Se eu fazer o arroz. Fomos de almoço. Daí começou a chover. Meu Deus do céu, gente, eu voltando pra casa de picu, montadérrima, toda maquiada. Começou a chover e caiu o mundo. Eu tinha uma desconfiança, mas eu não queria aceitar, sabe? Eu não queria ver. Como mãe, qual é a mãe que vai querer, né? Mas foi numa discussão que ele me falou. Nós estava discutindo e ele me falou. Foi um baque bem forte, porque a gente espera com os filhos dos outros, não com o da gente, né? Da gente a gente cria filho, filha é filha. Não, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai, né? A vida, né? Isso aí é genético, né? Não é que nem diz, não é doença. Se ele já nasceu com ele, né? Então, vamos aceitar, né? É filho, eu vou amar do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma entre ele e as meninas, nenhuma. E também já peguei o Vitor também como meu filho. Tudo que eu compro pro Cláudio, eu compro pro Vitor. Vamos na loja, nós compramos no mercado, a gente, o que eu compro pro Cláudio, o Cláudio divide com ele tudo. Não tenho, sabe, que ele é diferente. Ele só veio só pra somar na minha vida só. Porque, ó, que nem o Cláudio, quando ele falou pra mim, eu disse: calma, espera, eu vou me acostumando. Não que a gente aceite logo que de cara, não é fácil, mas, né, a gente vai aceitando. Desde pequena, na escola, eu convivi com a Yasmin e com uma outra amiga nossa, a Estela. E eu sempre tive essa referência e pessoas próximas a mim sendo pessoas LGBT. E com o tempo eu fui descobrindo que eu não era só um gay, sabe? Que eu não era só um homem que gostava de outros homens. Foi um tempo assim que eu fui me descobrindo de fato, sabe? Eu fui evoluindo, fui me conhecendo e quando eu fui ouvindo a história de outras pessoas trans, eu fui me identificando.
E foi quando eu percebi que eu era uma mulher trans, porque as coisas que eu sentia, a disforia que eu tinha com o meu corpo, as coisas que eu sentia em relação a mim mesma, foram me ocasionando e me fez pensar e me fez ter a certeza de que eu era uma mulher trans. Eu via as mulheres trans andando por aí, as travestis, né? E elas sempre estavam numa forma bem deplorável mesmo, sabe? Não era coisas assim que eu olhava e me inspirava e queria ser igual a elas. Mas era uma questão de, tipo, ouvir a história delas, ver como elas eram. E foi quando eu me identifiquei com elas, porque as coisas que elas falavam eu também sentia. Só que foi quando eu percebi que, nesse momento que eu conversei com elas e que eu tive essa relação com elas, que elas me contaram que as coisas não eram fáceis e que uma hora ou outra eu ia acabar sofrendo algum tipo de violência, porque essas coisas acontecem, né, querendo ou não. E a relação que eu tive com elas foi uma relação muito de fora mesmo, sabe? Eu sempre soube que eu era uma mulher trans, sempre, desde sempre eu soube. Só que eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Porque quando você diz que é uma pessoa gay, é muito mais fácil para as pessoas aceitarem, porque é muito mais simples. Você tá saindo do meio, você tá saindo do normal, dito como normal, mas você ainda está no gênero do nascimento, você ainda está seguindo as coisas que foram ditas que você tem que ser. Você tem que ser, você nasceu com pênis, você tem que ser um homem. Você nasceu com vagina, você tem que ser uma mulher. E eu tinha muito medo disso, desse pensamento que estava enraizado nas pessoas que conviviam comigo. E eu tinha muito medo mesmo, sabe? De, tipo, falar, eu sou uma mulher trans. E, sei lá, eu tinha muito medo mesmo. Eu sempre tive muita relação com pessoas meio tóxicas, sabe? Que não queriam muito ver a minha felicidade ou que não ficavam felizes com as minhas conquistas, sabe? E quando eu me identifiquei como uma mulher trans, eu percebi que muitas pessoas se afastaram de mim. Que muitas pessoas que me convidavam para ir na casa não me chamavam mais, ou que, sei lá, pessoas que eu convivia sempre não convivem mais comigo, não se fazem mais presente na minha vida. Mas também, em contraponto, depois que eu me identifiquei com uma pessoa trans, eu conheci muitas outras pessoas que me fizeram me sentir confortável mesmo, sabe? Me sentir bem comigo mesma. E, sei lá, eu sou grata por isso mesmo, sabe? De ter conhecido pessoas que, independente de quem eu era, independente das minhas escolhas, das minhas orientações, me acolheram, sabe? Me fizeram me sentir bem comigo mesma. E eu acho que isso foi muito especial pra mim. E foi algo que mudou a minha vida, sabe? Essa acolhida, eu acho que o amor, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Principalmente de uma pessoa trans, porque nós que somos trans, a gente não é muito amada, sabe? A gente não recebe muito afeto. A gente não é muito receptiva, a gente não recebe muito afeto das pessoas. E, sei lá, depois que eu passei pela minha transição, que eu estou indo no processo, que eu acho que todo dia a gente evolui de uma forma, a gente cresce de alguma forma, todo dia a gente aprende alguma coisa. E eu acho que, sei lá, eu percebi muito afastamento das pessoas, sabe? Mas muitas outras pessoas se aproximaram de mim. Quando a Yasmin veio morar aqui, a gente começou a ter uma relação mais juntas, sabe? Foi quando a minha mãe começou a me respeitar de uma forma muito melhor. Porque ela me respeitava, eu nunca tive problemas em relação à minha mãe. Só que a gente ainda tinha alguns problemas, ou problemas de relação mesmo. E foi quando a Yasmin veio morar aqui que a minha mãe, sabe, mudou da água pro vinho. Porque foi quando ela começou a conviver com duas pessoas trans, sabe? E foi nesse meio tempo que eu junto da Yasmin, fomos nos descobrindo juntas, sabe? A gente tá numa transição muito juntas, sabe? Ela começou, eu também comecei. E a gente tá nessa coisa juntas, sabe? Eu acho que a Yasmin, pra mim, significa algo que como se fosse um escudo pra mim, sabe? Um porto seguro mesmo. Que eu sei que quando eu estiver mal, quando eu cair, eu sei que eu vou ter a Yasmin do meu lado. Bom, a Yasmin, ela se identificou como uma mulher trans primeiro que eu, sabe? E tanto que várias vezes, quando ela se assumiu uma pessoa trans, ela perguntava pra mim, tá, mas você não é também? E eu sempre ficava naquele medo, naquele receio de... Eu sabia que eu era,
mas eu não queria falar pra ninguém porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, do que as pessoas iam falar de mim. E quando eu vi que a Yasmin, ela me dizia as coisas que ela, até antes da transição dela, ela já ouvia coisas e eu também. E ela se transicionou e continuou, as pessoas continuaram falando. E foi quando eu percebi que as pessoas sempre vão falar, as pessoas sempre vão julgar. Então, já que as pessoas sempre vão julgar, eu pensei, cara, eu vou ser quem eu sou, eu vou ser feliz, vou viver a minha vida do jeito que eu sou. E é isso, entendeu? E foi, mas com certeza o fato da Yasmin ter vindo morar aqui em casa me encorajou, tipo, 100%, sabe? Porque conviver com uma pessoa trans foi quando eu percebi, sabe, cara, eu também sou assim. Morava eu, meus avós e os meus 4 irmãos e mais 6 primos do meu tio. E mais um primo do meu tio. Tinha minha avó e minha avó acolhia a gente, tipo, dava amor, carinho. E era uma família grande, daí o meu avô era aposentado e, tipo, ele que bancava tudo na casa, sabe? Tipo, água, luz, essas coisas. E teve um momento que ele faleceu e foi, tipo, acontecendo várias coisas, sabe? Foi tudo piorando. Eu vim morar aqui com a Alice, com a mãe dela, por um caso que aconteceu, né? Que eu fui agredida pelo meu tio. Um dia qualquer eu tava num rolê com a minha amiga. E daí eu deixei ela em casa e quando voltei pra casa, o meu tio ele estava alcoolizado. Realmente, ele estava alcoolizado. E daí ele chegou, ele já me viu sim, daí ele falou, vem cá, Vitor. Daí eu falei, por quê? Daí ele disse, vamos conversar de perto. Daí eu falei, mas eu não quero conversar com você. Daí ele falou, por quê? Eu vou te bater? Daí o momento que ele falou que ia me bater, eu corri pro banheiro e ele foi de atrás. Daí a gente conversamos e tal, no momento que eu ia sair do banheiro, que eu abri a porta, ele pegou minha cabeça e bateu minha cabeça na parede com muita força. E ali foi começando a agressão, sabe? Daí eu corri pro meu quarto, daí ele correu junto, daí aconteceu todo babado. Daí eu briguei com ele, daí eu fui pra cima dele, ele foi pra cima de mim. O meu maior medo, tipo, era a minha família, de me assumir travesti, porque muitos dos meus tios, das minhas tias, têm um preconceito, sabe? E com xingamento e com várias coisas. Mas ser trans ou travesti pra mim significa resistência. Uma prova de luta, que cada dia que nós temos que passar. Quando comecei minha transição, eu comecei primeiramente pelo meu cabelo, pelo meu black. E quando eu passo nos lugares, algumas pessoas ficam chocadas, algumas perguntam, ai, por que você não alisa e tal? Porque assim, tipo, se eu me identifiquei uma mulher, essa sou a Yasmin. Essa é a babadeira, essa que é a empoderada. Porque assim, sou uma mulher negra, que tem o meu black, e que tem numa sociedade machista e transfóbica e racista. Que a gente é travesti, que a gente existe, e que estamos aí. O meu maior sonho mesmo é ser atriz. De série, de novela, tipo... Eu desejo que todas as pessoas trans, tipo, tenham seus lugares de espaço. E que a gente não é um bicho que sai de cabeça. É uma pessoa que quer um respeito, que quer só o nosso. O lugar que eu frequento é a casa de gente, onde tem amigos, né, mais próximos, que eu amo, que são meus irmãos de religião, amigo, família, união. Porque lá eu me sinto mais, sabe? Porque eu me sinto protegida. Eu sinto que ali eu vou ter conforto, ali eu vou ter conselhos bons, ali eu vou ter quem, sabe, me ajudar realmente. Foi na casa de gente que eu me entendi como uma pessoa trans, sabe? Porque foi na casa de gente que eu encontrei pessoas trans, que eu encontrei pessoa boy trans, que eu encontrei mulher trans, que eu encontrei não binário, que eu encontrei vários tipos de gêneros e eu acho que isso foi algo que literalmente mudou tudo, sabe? Porque eu via que aquilo existia e que, além de tudo, tinha amor envolvido nisso, sabe? Na casa de gente tinha uma irmandade quando eu já cheguei lá. E eu queria participar dessa irmandade. E foi quando eu comecei a me incluir nesse rolê da casa de gente, do coletivo Bafo. E foram coisas que foram me trazendo força mesmo. Não só força fisicamente falando, mas força verbal mesmo, sabe? Agora eu consigo me defender. Porque eu convivi com pessoas da casa de gente que sabiam se defender e foi com elas que eu aprendi a me defender também. Porque talvez antes da casa de gente eu passasse na rua, sofresse algum assédio e eu ficasse quieta. Hoje em dia eu não fico mais.
se alguém tenta me tratar com algum tipo de individualidade, com algum tipo de receio, algo do tipo, eu vou saber falar à altura, entendeu? Porque foi na casa de gente que eu aprendi isso. Que não é só porque eu sou uma mulher trans que eu não posso me defender, que eu não posso falar, que eu não posso ter voz, que eu não posso ter força, que eu não posso viver como qualquer outra pessoa, porque eu sou uma pessoa trans, mas a minha vida é como qualquer outra pessoa, eu sinto dor como qualquer outra pessoa. A coisa positiva é que eu amo muito meu black. Realmente eu amo muito. Eu amo ser preta, tenho orgulho de ser preta, de ser negra. E o meus pontos negativos é o meu pai, tipo, da minha aceitação de ser trans. Porque pra ele quer que eu seja um menino gay, que seja um menino gay que não seja escandaloso, seja mais quieto. Num padrão normal. E uma das minhas maiores qualidades é o fato de eu ser uma pessoa que, com facilidade, eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas, sabe? Eu consigo sentir o que as outras pessoas estão sentindo e eu acho que esse é um fato que me faz ser uma pessoa mais acolhedora, sabe? Uma pessoa que dá a mão sem pedir nada em troca, sabe? Eu acho que essa é uma das minhas maiores qualidades. Então, mãe, eu queria te dizer mesmo é que todas essas fotos aqui, tudo isso que já aconteceu, nunca vai sumir, nunca vai esquecer. Eu não quero que você esqueça e eu também não quero esquecer de tudo isso que aconteceu. Porque, querendo ou não, todas essas fotos sou eu, sabe? E nunca vai deixar de ser eu. Só que eu quero te pedir que, assim, tudo isso daqui que tá aqui vai ficar guardado no meu coração e ainda vai existir pra sempre. Só que eu quero te pedir que você, a partir de agora, me chame de Alice. Eu já te pedi muitas vezes isso. E eu entendo o teu processo, porque eu estou transicionando e eu entendo que as pessoas que estão ao meu redor transicionam junto comigo. E eu estou preparada para esperar o tempo que você quiser, mas eu quero que você pelo menos tente, sabe? Que você tente me respeitar pelo nome que eu quero ser chamada, sabe? Porque é algo muito importante pra mim, é algo que, cara, quando vim de vocês, essa iniciativa de me chamar de Alice, vai ser como se fosse uma conquista pra mim, sabe? Eu realmente consegui o respeito da minha mãe, sabe? Porque ela me respeita pelo nome que eu quero, ela me chama pelo nome que eu gosto, e isso vai ser algo que vai mudar a minha vida, completamente, sabe? E quando esse momento acontecer, vai ser algo, sabe? Mas eu já te pedi, né? Que é pra você esperar um tempo. Com certeza. Que para uma mãe é difícil, né? Você escolher desde a barriga um nome, depois você crescer e querer ter outro nome. Eu entendo que deve ser difícil pra você isso, mas se deve ser difícil pra você, imagina pra mim que tô passando por tudo isso. Você tá indo no caminho certo, sabe? E eu não tô pedindo pressa, sabe? Não quero que você amanhã comece a me chamar de Alice. Mas que você tenha vontade de querer me chamar de Alice um dia, sabe? Que você tenha essa iniciativa, que você vá cultivando essa iniciativa, que você vá, sabe, evoluindo junto comigo, que você transicione junto comigo. E eu tô preparada pra esperar o tempo que for, o tempo que precisar. Mas que um dia você me consiga me chamar de Alice, sabe? E eu sei que esse dia um dia vai chegar, porque você não é uma pessoa preconceituosa, você não é uma pessoa... Um dia você vai aprender, mãe. Primeiramente, Maria, quero agradecer muito a senhora por estar na minha vida e ser minha mãe de coração. Muito, realmente. O amor que eu não teve da minha mãe, a senhora tá me dando, me preenchendo muito no meu coração. E eu sempre vou ser seu filho. E eu te amo, de coração. Eu também te amo. Então, Ellen, você sabe também, né? A gente vai estar sempre juntas. Com certeza. Só nós sabemos o quanto a gente passamos pelas batalhas, pelas lutas. E você sempre vai ser minha irmã. Te amo, irmã, você Também sabe? te amo. Sou muito grata por ter você em minha vida. Porque você sempre me ajudou, você sempre esteve do meu lado, você sempre me protegeu. E é por conta disso que eu sou muito grata por você, sabe? Também. Você sempre teve do meu lado. A nossa do meu amizade lado, sempre foi uma troca, Pra me ouvir. mana. Exatamente. E eu quero dizer pra vocês que vocês são muito importantes pra mim. Eu sou a mulher que eu sou por causa de vocês. Obrigada. Eu te amo, mãe. A gente Também ama amo. demais. Meu nome é Maria José da Silva Madruga,
Trabalho na JBS, na lavanderia, e tenho 44 anos. E sou de Lages, natural de Lages. Muito prazer, meu nome é Yasmin. Sou trans e eu moro com a Alice e com a mãe dela, a Maria. E eu vim de uma família muito humilde, aqui de Lages mesmo, de Santa Catarina. Eu me chamo Alice Silva, eu tenho 16 anos, sou uma mulher trans, adolescente ainda. Estou me conhecendo, estou aprendendo. Eu abri um brechó há pouco tempo, estou trabalhando com roupas atualmente. E eu vivo uma vida conjunta com uma mulher trans também, que é a Yasmin. E a minha mãe, ela também mora com a gente. E é isso mesmo.